Olá, nós vamos conversar um pouco com vocês hoje para dar algumas noções sobre prevenção de algumas doenças que afligem principalmente as mulheres. Lembrando sempre que nós estamos no Outubro Rosa, e o Outubro Rosa foi criado inicialmente como uma forma de prevenir o câncer de mamas. Depois ele foi incluído há alguns anos dentro da categoria de prevenção, também aproveitando o ensejo, aquele lacinho que todo mundo já conhece, que simboliza o Outubro Rosa, o lacinho cor-de-rosa. Também entrou para prevenir o câncer de colo de útero. A gente vem conversar um pouquinho com vocês, baseado numa experiência de 40 anos de atendimento como médico ginecologista e esteroscopista. E o pessoal do Pilar pediu para a gente falar porque a gente tem uma convivência com vocês aí dentro do Hospital Pilar de décadas, e eu também sou presidente da Comissão de Ética Médica do Hospital Pilar. Então, vamos lembrar que tudo é prevenção, até na área que vocês estão atuando e que tem a estrutura aí, tudo que se a gente puder prevenir é melhor. O câncer de mamas é um câncer que acomete muitas mulheres. Aqui no Brasil, em 2022, tem a previsão de 66 mil casos de câncer de mamas em mulheres. E ele é a principal causa de morte nas mulheres. Os homens podem ter também câncer de mamas, mas felizmente para os homens é apenas 1% de homens que podem ter câncer de mamas. Dentre as causas que podem gerar câncer de mamas, a principal é a hereditária. Então, se você tem uma mãe, uma irmã, uma filha, uma tia materna que tenham câncer de mamas, a prevenção deve ser redobrada, porque a incidência familiar é o principal fator. Os outros fatores que incidem também são obesidade e sobrepeso, sedentarismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a exposição mais frequente do que o desejável a radiações ionizantes, como raio-x, tomografia, o próprio excesso de mamografia. Tem uma rotina para se fazer a prevenção que não deve ser abusada. Dentre os fatores que predispõem também, entra o histórico da mulher. Então, mulheres que tiveram a menopausa antes dos 12 anos, mulheres que têm a menopausa após os 55 anos, por causa do estímulo hormonal, são mais propensas ou seriam mais propensas a desenvolver o câncer de mamas. Também as mulheres que nunca engravidaram estão sujeitas a serem mais afetadas também. Também aquelas mulheres que têm a gravidez um pouco mais tarde, acima dos 30 anos. Também aquelas mulheres que tiveram filhos e que não amamentaram. E um fator que é polêmico, mas que deve ser considerado, é aquelas mulheres que fazem uso de hormônio após a menopausa, a terapia de reposição hormonal, por um período mais longo do que 5 anos. Mas a gente lembra que isto aí deve sempre ser conversado com o seu ginecologista. E tanto
este câncer de mamas que a gente está falando, dentro da prevenção, a gente dá um mapa dos fatores que podem incidir. Mas a gente lembra sempre que dentro do esquema de prevenção, o ideal é manter uma consulta ginecológica anual com sempre que possível. Independente da idade, sempre a gente recomenda que vá uma vez ao ano no ginecologista, dependendo dos resultados dos exames, que são exames laboratoriais, exames de imagem, principalmente ultrassom, mamografia. Em alguns casos se usa ressonância magnética também, mas a rotina básica é o exame físico que o médico, o ginecologista vai fazer e especificamente no caso de prevenção de câncer de mamas, os exames de imagens. A mamografia é o principal. Então, a gente sempre recomenda que vá ao ginecologista. Eu agora, com o fato de que você não tem mais a figura do clínico geral, eu brinco sempre com as minhas pacientes que a gente acaba sendo o clínico da mulher. Então, sempre que possível, deve fazer, a gente recomenda que faça a consulta anual. E aí, dependendo dos resultados, a gente dá seguimento, mas a mamografia muitas vezes pode ser feita a cada 2 anos, dependendo da classificação que você vai obter com o exame da mamografia. Com relação a sinais e sintomas, a gente vê muita campanha de autoexame de mamas, e isso é uma coisa que deve ser feita, e sempre que a mulher tiver dúvidas, e é muito comum que tenha dúvidas sobre o que é normal, o que não é normal, mas se puder fazer a palpação, o autoexame das mamas nas pacientes que ainda estão menstruando, o período ideal é logo após vir a menstruação, que aí diminui o hormônio de progesterona, que acaba tornando a mama mais sensível, sempre tem um pouquinho de tensão pré-menstrual. Então, o autoexame das mamas, quando feito, deve ser feito nesse período logo após a menstruação. Dentre os sinais e sintomas, o principal sintoma é nódulo mamário, que pode vir acompanhado de dor ou não. Lembrando que nem todo caso de caroço ou nódulo no seio significa câncer. Tem muitas patologias que não são necessariamente câncer ou não se transformarão em câncer, são felizmente benignas, que podem fazer com que você perceba a presença de um caroço na mama. Outro sinal que a gente pede para prestar atenção é a mudança do aspecto da pele da mama. A gente chama de pele de laranja, é aquela mama que fica mais enrugada e pode ser acompanhado de vermelhidão ou não. Outra coisa que a gente chama a atenção é a presença de líquido ou sangue, secreção escura, saindo do bico do seio quando a mulher faz a palpação. A expressão da mama pode sair sozinho, ou às vezes no espremer ou no movimento, acaba manchando o sutiã. Uma outra coisa de fator hereditário que a gente poderia lembrar é as pacientes que têm câncer de ovário também, a família pode estar associado com uma incidência maior. O outro câncer que a gente tenta prevenir nesta época, aproveitando o ensejo do Outubro Rosa, é o câncer de colo de útero. E esse a gente chama a atenção que é talvez o único câncer que é 100% prevenível.
na medida em que você deve fazer a colpocitologia oncótica ou preventivo ou Papa Nicolau com o seu ginecologista todo ano, porque ele é um tipo de câncer que não se instala de repente. Ele apresenta alterações no colo do útero que vão modificando a citologia e leva bastante tempo até que se instale, tem uma classificação gradual. Então, sempre que a mulher faz o preventivo, e é fundamental que na hora do exame o médico dê uma olhada se apresenta lesões, tipo ferida, tipo berruguinha no colo do útero, que chamam mais a atenção. Mas, enfim, sempre que você faz a colheita do preventivo e você percebe que tem uma inflamação, você deve tratar esta inflamação. Se você não faz o acompanhamento, não trata essa inflamação, não vai atrás da causa que está fazendo esta inflamação, você tem, com o passar dos meses e muitas vezes de mais de ano, que ela vai mudando o padrão citológico e até que ela se transforma numa lesão maligna ou pré-maligna, mas mesmo assim ainda é possível, desde que você pegue no estágio inicial, que você consiga fazer uma prevenção que vai dar uma condição de tratamento bem melhor para este câncer. Isso que a gente fala de possibilidade de tratamento melhor e menos estrago na saúde da pessoa, vale também para o câncer de mama, que a gente acabou de falar. Daí a importância da prevenção. Quanto mais cedo você pegar esta lesão, você surpreender esta lesão, tanto melhores serão os resultados do tratamento dele, através de cirurgias, principalmente, mas através de medidas que, no caso do colo do útero, sempre você pode pedir um complemento de exames, como colposcopia, que você vai olhar a essa lesão e fazer uma biópsia dirigida no sentido de comprovar o diagnóstico. E a gente lembra que ainda tem situações, principalmente paciente jovem, que você pode fazer cirurgia de alta frequência, que é o CAF, e que você não é agressivo, não mutila o útero, ou conização também, como a gente chama, que ainda possibilita de retirar esta lesão do colo do útero e ainda ter condições da mulher poder engravidar e levar uma vida normal, sem ser necessário que tenha que tirar o útero, que a retirada do útero é feita em casos mais avançados e aí não tem como a gente evitar isso. Puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado de esteroscopista, tem algumas lesões ou alguns resultados suspeitos que aparecem quando faz o preventivo, que podem levar a gente a suspeitar de pólipo no canal do colo do útero, que altera este preventivo, e aí a esteroscopia deve ser realizada para retirar este pólipo ou investigar melhor essa lesão que está num nível acima de onde a gente colhe o preventivo, já no canal do colo do útero, e que não é possível ver a lesão durante o exame de espéculo, que é o aparelhinho que a gente põe para poder enxergar o colo do útero e colher o preventivo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para ilustrar. A gente procurou fazer mais como um bate-papo, que é uma coisa que a gente acaba fazendo no consultório, então sem pretensão de praticar alta ciência, mas mais como uma forma de colaborar nessa esquema de prevenção, usando
o fato de que a gente tem o Outubro Rosa, que está aí para lembrar a gente do quão é importante a gente trabalhar com prevenção. Espero que eu tenha esclarecido de alguma forma e possa contribuir no controle da saúde de todos. Um abraço e obrigado pela atenção.